Eu quero contar, assim, uma experiência que eu tive essa semana. Foi na segunda-feira, né? Eu acordei muito angustiado. Eu acordei, assim, com uma angústia muito grande, e era no meio da madrugada isso. Eu não conseguia dormir mais. Eu estava com o meu interior, o meu coração muito aflito, muito angustiado. Eu não sabia por quê. Então, eu levantei, né, no meio da madrugada, isso antes do sol nascer, devia ser umas 4 e pouco, 5 horas. Eu levantei, fui para a sala, e eu fiquei ali com aquela sensação ruim, com aquela angústia. E decidi que eu ia sair de casa, né, ia ver o sol nascer fora de casa. Eu olhei, estava tudo escuro ainda. Eu falei, eu vou ver o sol nascer. Eu gosto muito do nascer do sol e do pôr do sol. O nascer do sol e o pôr do sol são dois fenômenos que eu gosto muito. Tanto que eu tenho alguns vídeos, pequenos vídeos, que eu coloco no pôr do sol, né? O título é Enquanto o Sol se Esconde. Algumas pessoas já devem ter assistido, né? Porque eu gosto muito desse momento do pôr do sol. O nascer do sol também. Por força do meu trabalho, eu muitas vezes trabalho à noite, de madrugada. Então eu viro à noite e de manhã, no nascer do sol, às vezes eu estou no trabalho. E de lá eu assisto esse espetáculo também. E eu gosto, é um momento assim muito interessante para mim. Então eu estava com essa angústia quando acordei nessa semana, na segunda-feira, com esse sentimento diferente, aflito, e eu não sabia porquê. Eu falei, eu vou assistir o pôr do sol, e tem um lugar lá que é perto de casa, de onde eu moro. De lá eu posso ver um pôr do sol, que é o lugar melhor que eu acho para ver o nascer do sol e o pôr do sol. Então eu fui assistir esse espetáculo que é o nascer do sol. E aproveitar aquele momento para orar, para perguntar para Deus por que eu estava assim. Qual era o motivo que aquilo estava me incomodando? O que estava acontecendo dentro de mim? Né? Será que era uma crise existencial? Na verdade era, né? Porque enquanto o sol ia nascendo, enquanto amanhecia o dia, as coisas também na minha mente, no meu interior, se clarearam. Começaram a ficar mais claras para mim. E vieram 3 perguntas na minha mente, 3 perguntas mesmo, muito claras. Meu coração foi assim visitado por essas 3 questões. A primeira é o que eu devo ser, ou o que eu deveria ser. Foi a primeira pergunta que veio no meu coração. O que eu devo ser? Naquele momento que eu estava orando, eu estava meditando ali, e o dia estava clareando. Clareou-se em mim essa pergunta. O que Deus quer que eu seja? Estranha essa pergunta, porque eu tenho já 50 e poucos anos. Poxa, eu ainda não sei o que eu devo ser, mas o que eu deveria ser? Primeira pergunta. A segunda pergunta, o que eu devo fazer com isso, né, com o ser? Né? O que eu devo ser e o que eu devo fazer? Foi a segunda pergunta que veio para mim naquele clarear, naquele amanhecer. E era um dia bonito a beça. Olha, estava um espetáculo mesmo, um dia lindo que estava amanhecendo. A terceira pergunta, o que eu devo falar? Foram 3 questões que me vieram à mente naquele momento. Então eu fiz essas perguntas para Deus. Eu perguntei para Ele, meu Deus, o que eu devo ser? O que eu devo fazer, Senhor? E o que eu devo falar? Me parece que Ele mesmo me deu as perguntas. Então, quando eu as fiz, o que veio no meu coração naquele exato momento foi o texto que está em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. E que está em Isaías capítulo 61, que foi o que o Rodrigo cantou na letra dessa linda canção. Então, o que eu devo ser? O que eu devo fazer? E o que eu devo dizer? São as 3 questões que me envolvem, que me moveram
que aparecem assim de repente, que aparecem naquele momento, ou que apareceram naquele momento, naquele amanhecer no meu coração. E aí vem esse texto que eu citei para você de Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Que diz assim, é mais ou menos isso que diz no texto, de Lucas 4, a partir do versículo 16. Diz que Jesus, ele foi para Nazaré, no lugar onde ele havia sido criado, e ele foi à sinagoga, como era seu costume ir. Né? Ele foi para Nazaré, lá naquela cidade, naquela aldeia, naquele lugar onde ele foi criado, e foi para a sinagoga onde ele costumava frequentar. E ele se levantou para ler o texto naquele dia. E aí, meus irmãos, diz o texto, que Jesus, ao se levantar, foi entregue a ele o livro do profeta Isaías. Na verdade, o livro era o rolo, provavelmente de pergaminho, contendo o texto do profeta Isaías, lá no capítulo que para nós é o capítulo 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para levar libertação aos cativos, para proclamar liberdade aos presos, né? Libertação aos cativos, e recuperar vista aos cegos, e anunciar o ano da graça do Senhor. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para levar libertação aos cativos, trazer recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável ou o ano da graça do Senhor. Diz ainda o texto que todos ficaram olhando para Jesus. Todos ali na sinagoga ficaram fitando os olhos nele. E Jesus se assentou e disse para aquelas pessoas: hoje se cumpriu esta profecia. Interessante que no texto aqui, Jesus se assentou, né? Ele levantou para ler o texto da palavra e diz que ele se assentou para ensinar. O que era comum aos rabinos, né, aos mestres daquela época, quando iam fazer a explicação, a explanação da palavra de Deus, eles se assentavam para falar. Eu sei que tem gente que está falando assim, pô, por que esse cara está esse tempo todo aí pregando sentado? Né? E nessas transmissões, ele fica pregando sentado. Por que ele não fica em pé, não coloca o púlpito, não fica em pé? Olha, como a gente está transmitindo aqui, eu posso pregar sentado. E outra, se Jesus pregava sentado, por que eu não posso imitar ele? Eu estou imitando Jesus, né? Que Jesus pregava sentado, ele ensinava sentado. E hoje, nesses domingos, eu resolvi falar sentado, imitando o meu mestre, meu Senhor. Mas a gente estava falando aqui das 3 perguntas que eu fiz. O que eu devo ser? O que eu devo fazer? E o que eu devo falar? 3, o que eu devo ser, o que eu devo fazer, o que eu devo dizer. E eu perguntei para Deus. E a resposta que veio naquele momento, naquele dia, naquele amanhecer, foi esse texto. E a gente vai falar desse texto calmamente, a gente vai meditar nele agora. Primeiro aqui, esse texto, ele é uma profecia de Isaías, e é uma profecia chamada profecia messiânica. Ela é uma profecia que fala do Messias, do Cristo. A palavra Messias e a palavra Cristo dizem a mesma coisa, significa ungido. Então, essa profecia falava de Jesus. Então, o que ela tem a ver com com as minhas questões, com a minha questão existencial, com a minha crise, com a minha angústia? Porque ela falava lá em Isaías sobre Jesus. E ela era específica sobre o Messias que haveria de vir. E Jesus aqui em Lucas
está descrevendo essa profecia e está dizendo que ela fala dele, que estava se cumprindo nele ali. Ele é o Cristo, ele é o ungido, que veio fazer todas essas coisas. Então, por que na oração minha, do pobre Alexandre, que estava naquele momento de angústia, que não conseguia dormir, que foi amanhecer, foi ver o sol surgir, foi ver o dia amanhecer, foi amanhecer na beira lá da praia, olhando o sol. Então, quando ele faz isso, e ouve essa resposta, ou sente no seu coração essa resposta, como assim? Como tem a ver uma coisa com a outra? E tem. E você que está em casa, e você que está aqui, pode ter a mesma resposta que eu tive. Pode receber a mesma resposta para a sua crise existencial, para o seu problema, para a sua dúvida sobre o que você faz nesse mundo, ou o que deveria fazer nesse mundo. E não importa a idade que você tem, não importa o momento de vida que você está passando agora, não importa a sua circunstância, não importa nem se você está no hospital agora. A verdade é que essa resposta que veio para mim pode ser a resposta para a sua vida também. Pode ser a resposta para a sua questão que você está procurando há muito tempo. Porque naquele dia que eu estava angustiado, foi essa que veio para mim e me disse muita coisa. Primeira coisa que diz no texto que o Senhor fala, é que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está falando dele. Porque se a gente ler nesse capítulo 4, nos versículos anteriores, vai dizer que o Espírito de Deus foi sobre ele e o levou aonde ele estava. Aqui no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 14, no versículo 14 diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. No poder do Espírito Santo, ele voltou para a Galileia. E foi em Nazaré que aconteceu esse momento aqui, na sinagoga. Então foi no poder do Espírito. O Espírito estava sobre ele, e estava mesmo. Mas o Espírito do Senhor está sobre mim, diz o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus. E o Espírito do Senhor está sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre quem crê nele. O Espírito do Senhor está sobre todo aquele que crê em Jesus. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele mesmo falou que enviaria o Consolador. Ele mesmo fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder do Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus nos deu do Espírito Santo, que estava sobre ele, e pode estar em mim também. Então a primeira pergunta, o que eu devo ser? Você pode perguntar para Deus, Senhor, o que eu devo ser? Eu devo ser alguém conduzido pelo Espírito Santo. Eu devo ser alguém cujos valores na vida são influenciados pelo Espírito Santo. Eu devo ser alguém cujos passos são guiados pelo Espírito Santo. Isso que eu devo ser. Eu devo ser alguém cheio do Espírito Santo. E meus irmãos, quando a gente não está, quando a gente não é alguém assim, a gente começa a perder o rumo das coisas, das decisões, da vida. Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso e posso dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Na medida em que Cristo fez isso primeiro, na medida em que Ele é o nosso acesso ao Pai, Ele diz, aquele que faz, que cumpre, aquele que pratica os meus mandamentos, o meu Pai vem a Ele e nós faremos dele morada. No Evangelho de João fala isso. Quando nós cremos e recebemos Cristo, e quando nós deixamos que Ele tome conta da nossa vida, nós passamos a ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo, cujos os valores são valores do Espírito Santo, cujas atitudes são atitudes dirigidas pelo Espírito Santo,
cujas decisões na vida são orientadas pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa, o que eu devo ser? A primeira pergunta, o que eu devo ser? Eu devo ser alguém guiado pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim e pode estar sobre minha vida e sobre a sua vida também. E aqui diz, e ele me ungiu. Olha só o que diz no texto, ele me ungiu. O que é a unção do Espírito Santo? É isso, é ele habitar em mim, é eu recebê-lo por intermédio do Senhor Jesus, quando creio nele. A unção no Velho Testamento, o ungir no Velho Testamento, acontecia quando um rei era coroado, ou um sacerdote consagrado. Então, em sua cabeça era derramado óleo da unção. Era como se estivesse consagrando aquele rei ou aquele sacerdote para o seu ministério. Da mesma maneira, nós, povo de Deus, igreja de Cristo, e eu não estou falando só de líder, de pastor, de ministro, eu estou falando de cada um de nós, cada membro da igreja de Cristo, cada pessoa que recebeu Jesus como Salvador, recebe essa unção, recebe esse habitar do Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor está sobre mim e eu fui ungido por Ele. O que eu devo ser? Eu devo ser alguém onde o Espírito Santo habita, alguém ungido pelo Espírito Santo para viver nesse mundo cheio de corrupção, cheio de mazela, cheio de crise, esse mundo cheio de sujeira, e permanecer limpo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Eu não sei o que acontece com a tua vida, eu não sei o que está passando, eu não sou adivinho. Mas uma coisa eu posso dizer, se você um dia passou pela alegria de ter o Espírito Santo na tua vida, te orientando, te guardando, te guiando, e não está mais passando por isso, dá tempo. Volte para Ele. Deixe que Ele encha a sua vida. Paulo vai dizer, lá em 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito, ou não deixe o Espírito Santo tão assim, inoperante na sua vida. Deixe que Ele opere na sua vida. Primeira questão, o que eu devo ser? Eu devo ser alguém guiado pelo Espírito Santo. A outra coisa aqui no texto, o que eu devo fazer? É a minha pergunta. E eu recebi esse texto como resposta. O que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo ser, eu já sei. Mas o que eu devo fazer? Pregar boas novas aos pobres. É o que diz o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Para quê? A consequência do ser é o fazer. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ora, o que é pregar boas novas? O que são boas novas? O evangelho, a palavra evangelho significa isso, boas novas. Evangelho é boa notícia, é notícia do amor de Deus que chegou em Cristo, é notícia de Deus se revelando em Jesus, trazendo o seu amor, para que a gente saiba o que é, que eu já falei aqui, o que eu devo ser, alguém ungido pelo Espírito Santo, alguém em quem o Espírito Santo habita, alguém orientado pelo Espírito Santo. Então o Evangelho, diz lá em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Não tem força mais poderosa, não tem impacto mais profundo do que o Evangelho de Jesus Cristo, do que as boas novas. E diz aqui, pregar boas novas, pregar o Evangelho aos pobres. Então, o que eu devo ser? Eu devo ser alguém ungido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo para pregar boas novas, pregar o Evangelho aos pobres. As boas notícias de Cristo, de salvação, o Evangelho aos pobres. Que pobres são esses? Aqui, meus irmãos, a palavra pobre é a mesma usada lá em Mateus 5,3. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, pobre aqui não está relacionado à questão financeira, está relacionado ao espírito da pessoa, à decisão, ao coração da pessoa.
Pobre de espírito é aquele que é humilde o suficiente para receber essa mensagem, independente da condição que tenha. Pode ser rico, pode ser pobre de dinheiro. Porque existem pessoas que são ricas, mas são pobres de espírito, e recebem a palavra e se convertem. Existem pessoas pobres que são tão orgulhosas e cheias de si mesmo, que não conseguem, não recebem o Evangelho. Pobre de espírito é aquele que é ensinável, é aquele que é capaz de admitir que tem a aprender de Deus, da sua palavra. Isso é pobre de espírito. Pessoas que não são ensináveis, são orgulhosas, não são abertas a receber as boas novas, as boas notícias do Evangelho. Então, o que eu devo ser? Eu devo ser alguém guiado pelo Espírito, alguém ungido pelo Espírito. Para quê? Para pregar boas novas aos pobres, para levar o Evangelho a quem tem pobreza interior, está como terreno fértil para receber a mensagem da palavra, que vai brotar e vai gerar muitos frutos. Que está com o coração aberto para receber o amor de Deus em sua vida. Então, Ele me ungiu para pregar boas novas, proclamar boas novas, levar boas novas aos pobres. Que diz aqui no texto, fala também, que aí vem a terceira pergunta, né? Primeira pergunta, o que eu devo ser? Senhor, o que eu devo ser? Eu devo ser alguém. Meu filho, você deve ser alguém ungido pelo Espírito Santo. Eu quero muito te encher de mim mesmo, é o que Deus fala. Eu quero muito tomar conta das suas decisões, da sua vida, te orientar, meu filho. Eu quero te dar de mim. Eu quero que você participe da minha glória, da minha natureza, do meu amor. O que eu devo ser? Eu devo ser alguém guiado pelo Espírito Santo. O que eu devo fazer? Eu devo levar essa mensagem aos pobres de espírito, aos pobres que estão na sua pobreza interior, querendo receber, querendo ser alimentados, querendo ser, assim, a habitação de Deus, da sua graça. Então, isso eu devo fazer. O que eu devo dizer? Eu devo dizer que há libertação para os presos. É o que diz aqui no texto que fala, Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, aos presos. Existem pessoas que estão presas, estão cativas, estão acorrentadas pela mentira. Existem pessoas que estão amarradas em mentiras religiosas, escravizadas mesmo. Gente que vai para um lugar, vai ouvir alguém levando coisas que a Bíblia não leva, dizendo coisas que a Bíblia não diz, prometendo coisas que a palavra não promete. Existem pessoas que estão acorrentadas, amarradas nas garras do maligno, nas mentiras de Satanás, em muitos lugares, nos mais variados lugares. E o que eu devo dizer? Eu devo proclamar libertação para essas pessoas, em nome de Jesus. Eu devo levar essas pessoas à liberdade. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai falar que aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então tem que levar essa mensagem do Evangelho. É o que eu devo fazer. E proclamar e dizer para essas pessoas que elas podem ser livres pelo Espírito Santo. Livres das amarras, das tradições. Livre do tradicionalismo legalista. Livre de uma religião que aprisiona a pessoa. Livre de líderes que acorrentam as vidas. Eu estou aqui para dizer isso, que você pode ser livre. Pelo sangue de Jesus nós somos livres. Eu sou livre, diz a canção, né? Eu sou livre. Pelo sangue de Jesus, eu sou livre. Proclamar liberdade aos cativos. Recuperação de vista aos cegos. Quer dizer a mesma coisa. Existem pessoas que estão cegas. Você vê a pessoa está cega. Ela não consegue enxergar que o caminho que ela anda só leva à destruição. Que aonde ela caminha é um terreno
destrutivo para ela, um rumo perdido. Existem pessoas que estão cegas na ignorância. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus vai falar, eu vim trazer a verdade, eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. Isso que ele veio dizer. É a verdade que liberta. Ele se apresenta como a verdade. Em João 14,6 ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer também que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A verdade que liberta da ignorância, da cegueira. Existem pessoas que andam tão cegas, mas tão cegas, que elas não conseguem enxergar que aquela religião, que aquele proceder, que aquela forma de ritual, que aquele culto que ela pratica dia após dia, que aquilo não está trazendo para ela benefício nenhum, não está trazendo para ela iluminação nenhuma, não está trazendo para ela transformação. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade os libertará. É a verdade que liberta. Então, o que eu devo ser ungido pelo Espírito Santo, guiado por Ele. O que eu devo fazer? Eu devo levar as boas novas às pessoas que querem recebê-la, que sabem que precisam dela. Porque existem pessoas que a gente vai levar e não vai querer mesmo. Não são pobres de espírito. Elas são ricas de si mesmas. E eu devo falar o quê? O que eu devo dizer? Eu devo dizer que a liberdade chegou, que a ignorância não precisa mais dominar a sua vida, que a verdade te liberta. Aqui também fala de libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos, meus queridos, é levar essa mensagem do Evangelho. Quando a pessoa recebe esse Espírito e onde ele está, aí é liberdade, aí é libertação. É mostrar para as pessoas que nenhum homem, e Paulo também fala, o apóstolo, que a gente não deve se tornar escravos de homens. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum guru, ninguém precisa te oprimir. Existem pessoas que estão em religiões sendo oprimidas. A religião oprime. A religião amassa, a religião mói a pessoa. Escraviza. Porque a pessoa vive na ignorância, é a verdade que liberta. É o conhecimento da verdade que liberta. Então, Jesus vem mostrar, vem ser e vem nos fazer pessoas que levam liberdade, alívio aos oprimidos. Libertar os oprimidos dos jugos criados por homens, pesos criados por homens. Onde tem a presença do Espírito Santo, a leveza, a tranquilidade. É igual a gente estar aqui louvando a Deus com o coração leve. Eu estava ali acompanhando as canções com o coração leve, buscando leveza na alma, porque eu vivo em liberdade, liberdade essa dada pelo Senhor Jesus. Onde tem o Espírito de Deus, a liberdade. Não há opressão. Existem pessoas que oprimem. E normalmente os oprimidos oprimem. E vem Jesus e fala assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está cansado e oprimido, é o Senhor que nos liberta da opressão. Então, o que eu devo falar? Eu devo falar que tem liberdade dos oprimidos, que tem, assim, o retirar do jugo pesado, da carga pesada que a pessoa carrega. Porque Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, o meu ensino, o meu estilo de vida. É isso que ele está falando. O estilo de vida de Jesus nos traz paz, não nos traz rancor pelos outros. O estilo de Jesus não nos traz ódio. O estilo de vida de Jesus nos traz uma vida de liberdade
e de paz. Encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas estão com a alma cansada. As pessoas estão oprimidas, infelizes, angustiadas. O que eu devo ser, Senhor? Pode ser a sua pergunta. Você pode ser também um ungido dele, alguém que recebe a sua graça, o seu Espírito Santo. O que eu devo fazer, Senhor? Você deve ser alguém que leva o poder de Deus à vida das pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. Você deve ser aquele que leva as boas novas aos pobres. O que eu devo dizer, Senhor? Você deve dizer que as pessoas podem encontrar também libertação, podem encontrar também vista para os seus olhos cegos, os olhos da sua consciência cega. A pessoa pode trazer libertação da sua opressão. Você pode dizer isso para elas. Você pode olhar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, olha, você pode encontrar libertação. Você pode olhar para o seu pai, para a sua mãe e dizer, você pode sair dessa opressão. Você que anda oprimido pela doença, pela amargura, você pode encontrar libertação da sua opressão. Eu não digo aqui que a gente não fica doente, que a gente não pode ficar amargo. Eu não digo aqui que a gente não pode ter doença emocional, psicológica. Eu digo aqui que a gente pode encontrar libertação. Apesar das doenças, das mazelas, das angústias, das enfermidades, pelas quais todos nós podemos passar, nós podemos encontrar resposta. Eu encontrei naquele dia que eu estava angustiado, a resposta para mim. Eu encontrei que a minha crise existencial, aos 53 anos de idade, tinha resposta. O que eu devo ser? O que eu devo fazer? O que eu devo dizer? Foram as 3 questões que vieram para mim, cuja resposta estavam nesse texto. E eu espero que essa resposta chegue a você também. O que você deve ser? O que você deve fazer? E o que você deve dizer? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você e que Deus te dê as respostas que você precisa. Você muitas vezes pode estar passando aí no auge da sua crise, no momento mais agudo da sua angústia, se perguntando o que está fazendo nesse mundo para passar por isso que você passa. Pois eu digo para você que talvez esse texto tenha a resposta que você precisa, como teve para mim. Eu digo para você que esse texto pode dar a você a resposta que você tanto esperava. Como eu esperei naquela manhã, ele trouxe para mim. Que o Espírito Santo dê a você a resposta, como deu para mim. O que eu devo ser? Alguém ungido pelo Espírito? O que eu devo fazer? Ser um agente de transmissão do Evangelho. O que eu devo dizer? Eu devo dizer que o Senhor Jesus liberta, cura a cegueira espiritual, liberta da opressão, liberta dos laços do maligno. Que o Senhor Jesus traz razão e sentido, significado para a sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Uma oração de bênção, como eu tenho feito aqui. Eu peço a você que eleve seu pensamento ao céu agora. Se você puder fechar os olhos, feche. Se não puder, só coloca a sua fé nesse momento, seu pensamento nesse momento, e faça essa oração comigo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós aqui, sobre todo o povo de Deus, onde quer que esteja nessa hora, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe.